E começando agora falando dessa constelação, a mais amorosa, a mais carinhosa, a constelação mais sensível de todos os zodíacos. É claro que eu estou falando dos cancerianos. Hoje eu vou falar sobre essa constelação que, graças a eles, se não fosse a constelação de Câncer, essa constelação que rege a casa 4 e que tem como planeta regente a Lua, nós jamais iríamos dar o valor que a família tem, na verdade. Se você hoje vai para tua casa e almoça no domingo com a sua família, se você hoje adora chegar à época de Natal só para você reunir toda a sua família, se você tem esse espírito, sabe, de reunir seus filhos, seus pais, seus tios, seus primos, seus parentes, lembra, toda essa energia, toda essa, digamos, essa sintonia que nós temos de aproximar os nossos entes consanguíneos e sanguíneos, isso está relacionado a essa constelação que nós chamamos de Câncer. Essa constelação de Câncer, ela simplesmente, o planeta regente dela é a Lua. A Lua já foi comprovada, inclusive por vários estudos, que ela tem uma influência sobre as marés. De todos os planetas, é o planeta que mais tem uma interferência na gente. Por quê? Qual é o motivo? Por causa de tamanha importância da Lua. Primeiro, nós precisamos entender qual é o real significado da Lua. A Lua, ela representa nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas reações. Então, sabe aquela coisa, por exemplo, às vezes você é muito focado no trabalho, você é muito focado para ganhar dinheiro, você é muito focado, por exemplo, digamos assim, nos seus bens, nos seus patrimônios, na sua vida, mas aí, de repente, você termina um relacionamento, de repente, um filho seu te abandona, de repente, às vezes, você briga com a sua mãe, de repente, acontece alguma adversidade que mexe totalmente o seu lado emocional. Se você conversar com qualquer profissional de área, por exemplo, de alimentação, de, às vezes, coaching, ele vai te mostrar que o seu calcanhar de Aquiles são as suas emoções. Inclusive, quando você controla, quando você tem uma emoção controlada, quando você não se atinge tanto por coisas adversas, você pode até se magoar por determinadas coisas, mas isso não pode durar mais do que um dia na sua vida. Isso tem que ir diminuindo com o passar do tempo, porque são as nossas emoções que são os nossos grandes calcanhares de Aquiles. E esse é um dos motivos principais que a Lua tem uma enorme, uma imensa interferência como nós, seres humanos. A Lua, ela rege as nossas emoções. Como nós somos revestidos por 70% de água no nosso corpo, então a gente tem um impacto muito maior da Lua do que, por exemplo, o Sol, Saturno, Mercúrio, Vênus, Plutão, Quíron, Lilith. A Lua, ela traz o nosso equilíbrio. A Lua, ela traz o nosso objetivo, a nossa meta, a nossa clareza. Então, por esse motivo, a Lua, que é o planeta que rege a constelação de Câncer, que traz as nossas emoções, são ela que, por exemplo, equilibra os sentimentos e reações que nós temos de acordo com as nossas adversidades. A Lua, o movimento da Lua, ela fica em média, é o planeta também mais rápido de todas as constelações. A Lua, ela fica em média 2,5 dias em cada signo. E o ciclo completo da Lua, para a Lua passar por todas as constelações, ela leva 28 dias. Olha que coincidência interessante. É exatamente o ciclo menstrual da mulher. E a gente não gosta, às vezes, de brincar dizendo que a mulher é de fases, que a mulher, de repente, ela acorda num humor, no outro dia ela está em outro humor, na semana que vem ela está no outro humor. Será que isso não está relacionado às emoções da mulher que está ligada à Lua? Por que a mulher, às vezes, de um dia para o outro, ela muda totalmente de humor? Porque a Lua, às vezes, passou de um signo para o outro. Às vezes a gente tem um final de semana que a mulher está numa determinada situação. Aí chega na segunda, na terça-feira, você fala, Ricardo, parece que não é a mesma mulher. Mas é porque a Lua, que influencia principalmente o nosso lado feminino, ou mais principalmente as mulheres, né, ou nossas emoções, ela passa 2,5 dias em cada signo. Por isso que existe essa grande e enorme variação no nosso humor, nas nossas emoções, nas nossas reações. Então, a Lua também, ela representa a forma como a gente se fortalece, inclusive como espírito. Porque para você crescer no mundo, no universo espiritual, a primeira coisa que você precisa controlar é suas emoções. Se você não controla essas emoções, quanto mais a sua alma, quanto mais o seu espírito. Para você controlar o seu espírito, você precisa ter uma mente forte. Você precisa ter uma inteligência forte. E você precisa ter as suas emoções controladas. São as suas emoções controladas que vai crescendo você como espírito. A constelação de Câncer também rege a casa 4. A casa 4 é a casa da família, é a casa dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais.
sabe? Da nossa história como ser humano. Sabe quando você às vezes descobre, por exemplo, pessoas que amam história, amam ser historiadores, amam trabalhar com constelação familiar, de saber os nossos antepassados, a nossa ancestralidade, sabe? Pessoas que trabalham às vezes com a medicina da floresta, curando, os curandeiros familiares, os terapeutas familiares. Tudo isso está relacionado à casa 4. Você quer descobrir, por exemplo, se você é um excepcional constelador familiar, ou consteladora familiar, ou um excepcional terapeuta familiar, ou se você tem uma predisposição, por exemplo, de você adorar museu, adorar história, sabe? Adorar antepassados, adorar a história do Egito, adorar a nossa ancestralidade. Isso está relacionado à nossa casa 4. A nossa casa 4 é aquela casa que eu sempre brinco que é a casa do nosso aconchego. É aonde a gente se fortalece dentro da nossa concha. Normalmente, pessoas que nascem com o sol na casa 4, por si só, são pessoas mais desconfiadas, são pessoas mais fechadas, são pessoas que elas têm uma certa insegurança de, às vezes, se machucarem com o mundo. E essas pessoas, elas se protegem pela sua desconfiança, pela insegurança, até que chega um ponto que essas pessoas, elas criam uma segurança, elas criam, digamos assim, um aspecto, uma característica que faz com que elas se abram um pouco mais para o mundo. Aí, normalmente, são pessoas absurdamente amorosas, pessoas muito família, pessoas extremamente carinhosas, são pessoas que nascem com a característica da casa 4. Então, a casa 4, ela sempre vai estar relacionado ao nosso aconchego emocional, às nossas raízes emocionais, às nossas ligações, por exemplo, com pessoas que antes da gente chegar nesse planeta construíram cidades, ruas, sabe? Às vezes aquele bairro que você chega na sua cidade está hoje totalmente abandonado. Aquelas cidades que estão em ruínas, você que adora, por exemplo, isso a gente vê muito na Europa. Na Europa, de repente, você está andando de trem, aí do nada aparece uma cidade assim, fantasma, sabe? No meio do breu. Mas aquela cidade, há 1000 anos atrás, às vezes foi uma grande civilização para a época. Então, isso está representado na nossa ancestralidade. Quando você chega naquele templo grego, lá em Paternon, em Atenas, quando você olha para o Coliseu, quando você enxerga, por exemplo, as pirâmides do Egito, quando você enxerga a muralha da China, tudo aquilo está associado à casa 4, que são as nossas raízes, os nossos antepassados. E se não fossem por eles, nós não estaríamos nesse momento onde nós estamos vivendo. A importância da casa 4 é a gente saber interpretar ela de uma forma até mais profunda. Nós precisamos ser gratos por todas as pessoas que passaram antes da gente. Isso, inclusive, no budismo, existe até um conhecimento no budismo que se chama a interdependência. Nós sempre vamos depender de todos e todos seremos um para a gente crescer como ser humano e a gente evoluir como alma. Então, por esse motivo que existe essa união da gente juntar sempre as nossas ancestralidades com o momento que a gente vive agora. E toda essa busca, toda essa consciência, a gente sempre vai adquirir sobre a casa 4. E sobre as combinações de câncer, né? Agora nós vamos falar sobre as melhores combinações, as combinações mais desafiadoras para câncer. Vamos começar com as desafiadoras. Câncer, como rege a casa 4, 2 signos podem formar uma quadratura com câncer, que é Áries e Libra. Então, as combinações mais desafiadoras para os cancerianos é câncer com Áries e câncer com Libra. Por quê? O canceriano tem muito essa coisa assim da sensibilidade. Lembra que câncer é regido por Lua. Então é um signo mais emotivo, um signo mais emocional. E os arianos são muito objetivos, são muito diretos. Então tende a ser uma relação que às vezes o canceriano pode achar o ariano muito insensível. E às vezes magoa pela forma de falar. E o ariano pode ficar, às vezes, sem paciência com o canceriano, de achar, às vezes, emotivo demais, emocional demais. E aquilo dali pode meio que enjoar o ariano. E já o libriano tem sempre aquele aspecto mais diplomático, aquela coisa de querer agradar todo mundo. E isso vai passar uma certa insegurança para o canceriano. Já que é um signo desconfiado, é um signo que precisa de um aconchego. É um signo que precisa de uma segurança, uma confiança muito grande. E essa confiança, dificilmente o libriano tende a conseguir passar para o canceriano de uma forma muito clara. Agora vamos para as combinações maravilhosas para câncer. A principal delas é o oposto perfeito de câncer, que é Capricórnio. Por câncer ser regido por um signo, um elemento água, que é o elemento mais da questão das nossas emoções, o oposto perfeito dele é o terra,
que traz essa segurança para as emoções, que é Capricórnio. Capricórnio está regido muito a casa 10, que é a casa da carreira, que é o lado profissional. Já o Câncer é regido a casa 4, que é a casa da família. Então, para você ter uma carreira estabelecida, você precisa ter uma família forte. Então, é a combinação mais perfeita. O que tem no canceriano, falta no Capricórnio. O que falta no Capricórnio, tem no canceriano. Que é exatamente essa junção entre carreira e família. As outras combinações também que tende a formar um ângulo na astrologia que nós chamamos de um trígono, que é um ângulo de 120 graus, é quando o Câncer faz uma combinação com os próprios elementos dele, que seria Câncer com Escorpião e também Câncer com Peixes. Então vocês aí, cancerianos, que estão se envolvendo com alguém de Escorpião ou com alguém de Peixes, vocês tendem a dar muito certo. Vocês podem formar na astrologia um ângulo de 120 graus que a gente chama um ângulo de casamento, um ângulo de relacionamento maravilhoso. Agora, qual as outras combinações também que tendem a dar muito certo com Câncer? São os 2 signos do elemento oposto também, que é o elemento Terra, que seria Câncer com Touro e Câncer com Virgem. Por serem signos, elementos complementares, então Câncer com Touro, eles podem formar um ângulo na astrologia que nós chamamos de sextil, que é um ângulo de 60 graus, que também é um ângulo de casamento. Assim como Câncer com Virgem, que também forma essa angulação de casamento, que é essa angulação de 60 graus. Agora, são 4 signos que eu chamo de signos neutros. A depender da sua Lua, dos seus planetas pessoais, como Vênus, Mercúrio e o Marte, e os planetas interpessoais, que são Júpiter e Saturno, essa combinação pode dar certo ou não, que seria Câncer com Gêmeos, Câncer com Leão, ou Câncer com Aquários e Câncer com Sagitário. Essas 4 combinações de Câncer vai depender muito dos demais elementos, mas são combinações que pode sim dar muito certo para um relacionamento. Principalmente quando você faz negócios, quando você faz business, comércio. E isso daí tende a dar mais certo ainda. Gente, acabando mais um bloco agora de Câncer, esse signo que inclusive é minha mãe, eu tive a sorte da minha mãe, Marlúcia, ser dessa constelação e representar exatamente a família, né? Então eu brinco que eu falo que eu sou extremamente sortudo, que além de Câncer representar a família, eu tive a sorte nessa vida da minha mãe ser dessa constelação de Câncer. Não é fácil, que ela é extremamente assim, né? Sensível demais, mas tem as grandes vantagens de ter uma mãe canceriana, que é uma mãe extremamente amorosa. Então, um beijo no coração de todos os cancerianos, que vocês continuem sendo esse ursinho de pelúcia, esse signo tão amoroso, tão carinhoso e que encanta todos nós com essa sensibilidade de vocês. Até a próxima.